As manifestações estão dentro da panorama ou do panorama constitucional, ou seja, são regidos por lei, está lá e devemos manifestar. Sim. Agora, o que na minha ótica não é correto é, na verdade, partir bens públicos. Sim. E se reparou, os bens públicos são, portanto, o Estado, o governo gasta muito dinheiro para... Na verdade, públicos e privados, porque angolanos como nós, que são trabalhadores e empresários, estão a sofrer por causa dessas questões também. Exatamente. Olá, boa noite a todos os meus amores. Um beijo muito grande no coração de cada benguelense. Já começou, está no ar, o vosso programa Mente Sã, Corpo São, com Ana Fernandes. Vocês já sabem que todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos encontro mais do que garantido aqui, na vossa Rádio Benguela, aquela que é a melhor a nível da nossa cidade capital. Nós ficamos muito felizes com a sua companhia, a todos os nossos ouvintes da rádio e também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube Mente Sã. É sempre um prazer, muito bom estar com vocês e fazer esse programa fantástico com vocês. Vocês já sabem que nós saímos assim de uma dinâmica de muita informação. Eu gosto sempre de colocar uma música que é para nós relaxarmos um pouco, nós aproveitarmos, chamar aquele amigo, chamar aquela vizinha para ouvir então aquela informação que nós trouxemos para si de qualidade e com preferência com ótimos convidados sempre que nós trazemos para vocês. Antes de nós entrarmos no nosso tema e eu apresentar o nosso convidado, eu quero deixar aqui uma nota de felicitação à inauguração feita esta semana pela Quimonas Construções e nós fizemos uma notazinha porque é muito especial e nós estamos muito felizes com aquele que é o nosso patrocinador oficial do nosso programa. E a nota diz o seguinte: é com imensa honra que destacamos neste programa um momento emblemático para a justiça e o desenvolvimento institucional da nossa província. A inauguração oficial da sede definitiva da Ordem dos Advogados de Angola, delegação de Benguela, uma conquista histórica que representa mais do que paredes e tijolos, simboliza compromisso com justiça, dignidade, profissionalismo e cidadania ativa. A cerimônia contou com a presença honrosa do nosso querido governador da província de Benguela, reforçando o reconhecimento do Estado ao papel essencial da advocacia para o equilíbrio social e democrático. E aqui fizemos questão de destacar com orgulho e gratidão o trabalho exemplar da Quimonas Construções, empresa responsável pela reabilitação e a entrega desta mesma sede. Quimonas Construções não entregou apenas uma obra, mas entregou um patrimônio funcional, moderno e digno, com assinatura de competência técnica, respeito institucional e compromisso com o futuro da advocacia em Benguela. Com uma equipa dedicada e espírito de excelência, Quimonas tem demonstrado que construir é mais do que erguer estruturas, é materializar sonhos coletivos e responder com qualidade às necessidades presentes. O reconhecimento vai também especial ao nosso doutor José Faria, delegado provincial da Ordem dos Advogados, pela visão, dedicação e incansável que tornou este sonho realidade. Parabéns à Ordem dos Advogados e ao nosso patrocinador oficial, Quimonas Construções, que então foi o responsável de fazer a entrega desta obra na passada terça-feira. Nós estamos muito felizes e com certeza nós desejamos votos então de continuação desta dinâmica exemplar com os nossos patrocinadores. Não quero esquecer de anunciar que vocês já sabem que a Chombela Psique é a empresa então que cuida deste programa da responsabilidade, de responsabilidade social e com certeza hoje nós trouxemos um tema virado mesmo nessa responsabilidade social que nós acreditamos que cada cidadão precisa de ter para viver em harmonia, em paz e num país livre e com
democracia ativa. O nosso tema de hoje é o despertar a esperança, como as crises podem gerar mudanças. É um tema, e mais do que isso, as estratégias econômicas que podemos estar a tornar visíveis quando nós fazemos daquilo que a gente precisa executar, dos problemas que a gente está a passar, num catapultar para uma nova direção de mudança das nossas vidas. Eu vou já apresentar o meu convidado. Vamos ouvir mais um pouco de música, Gugas, e nós voltamos em um minutinho. Isso é um até já. Nossa segunda música do dia. Hoje aqui nós a darmos muitos brindes, conforme dizia-se antigamente, muitos silôs, para a gente relaxar e falar então do tema super importante que a gente trouxe hoje. Vamos diretamente ao nosso convidado. Ele que é professor doutor. Vou ler aqui rapidozinho um pouco da sua bibliografia. Vocês já sabem que é de lei, antes da gente entrar no nosso tema e começar já a conversar. Hoje o nosso estudo para receber, não é, um benguelense de Gema, nascido no coração do bairro do Calumburaco. Foi ali nas vielas e poeiras, não é, desta cidade, das praças cheias de grito e de vidas, aonde começou a moldar o seu espírito empreendedor. Antes de ser professor, foi vendedor de saco, de cadernos e de fuba. Antes de ensinar finanças, foi fotógrafo, quingla e também foi militar. Isso é muita história. Antes de ser empresário de sucesso, viveu altos e baixos, que só quem cresceu e conhece consegue entender. Há mais de 25 anos de estrada no mundo de negócios, é fundador de uma empresa de microcréditos e também tem vários outros estabelecimentos. Esta mesma empresa de microcréditos começou em Benguela e já existe em 3 províncias. Tem também vários outros negócios a nível de Benguela, mas o nosso convidado vem para aqui hoje nos falar e nos ensinar um bocadinho sobre finanças, onde fez o seu curso em Portugal e hoje atua aqui em Angola conversando, e ele é muito seguido nas redes sociais, com um dos vídeos mais viralizados a nível de Angola sobre finanças. O nosso convidado de hoje é Dr. José Alfredo Sato. Seja bem-vindo, doutor. Vou só virar seu microfone para os ouvintes da rádio poderem ouvi-lo. Muito obrigado. Sim. Doutor, seja bem-vindo. Eu espero que essa apresentação fez jus àquilo que é o seu histórico. Sei que não li tudo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela essa oportunidade para, na verdade, abordar questões completamente importantes naquilo que tem que ver o contexto que Angola vive hoje em vários níveis. E devo aqui, portanto, reforçar naquilo que tem que ver com o nosso histórico, é mesmo aí, e na verdade temos várias profissões. Aliás, o pobre tem que saber muita coisa para poder naturalmente sobreviver àquilo que são os desafios, portanto, macroeconômica. Eu tenho vindo sempre a dizer que eu sou de família humilde, meus pais, portanto, são pobres, são de família humilde, mas nos deu educação, nos deu instrução e hoje estamos aqui, pretendemos dar, portanto, uma nova forma, um novo formato aos nossos filhos, mas eu devo dizer que eu tenho um dos melhores pais, portanto, do mundo. Portanto, de certeza absoluta que a terra lhe seja leve. Meu pai é José Sapi, por acaso até já trabalhou aqui na Rádio Benguela. Okay. A minha mãe é Teresa Canjala, ambulante, vendedora de fuba. Portanto, agora já, pronto, o filho está aí. E já aposentada. Já aqui alguma tranquilidade, mas é neste processo. Aliás, é isso que nós chamamos de processo. Okay. Aquilo que a gente vê são os resultados. Portanto, que os processos, muitas das vezes, não são vistos. Mas nós já passamos por variedíssimas dificuldades. Estás a ver aquilo de comer só uma vez por dia? Sim. Estás a ver aquilo que quando estás a comer, você diz graças a Deus, num dia, nós passamos por isso. Portanto, aquilo que nós chamamos de tempo de fome, nós vivemos na pele isso e sentimos a dor. E hoje, graças a Deus, é um empresário de muito sucesso, com muitos negócios. Para depois aqui do programa, acho que temos que conversar. Muito Doutor, obrigado. A sua bibliografia chamou-me muita atenção e quando falaram de si, quando eu estava à procura, né, de trazer um convidado da sua área, foi muito bem recomendado. Também é professor universitário e também dá aulas acho que no ensino médio.
Falaram que é um homem muito simpático. Muito obrigado. Mas e isso me remete à minha primeira questão que eu trago sempre aos meus convidados, que é, para si, o que é ter mente sã e corpo são? Bom, primeiro é preciso viver em paz, mas tens que viver em tranquilidade. Não podes aceitar ser pressionado. Esse é o primeiro conselho. Se conseguires viver em paz com tranquilidade, você vai viver teu mundo, tá vendo? Você não tem dinheiro no bolso, mas você está em paz, está feliz. É a tua vida. Você formatou que a vida é feita de regras. Então você vai começar a ter uma mente sã, sem pressão. E quando tens uma mente sã, sem pressão, a probabilidade é maior dos seus resultados também serem atingidas com a maior naturalidade possível. Portanto, e aqui, essa mente sã e corpo são, né? É assim, né? É assim o dilema, né? E confesso que é aqui uma junção de força muito grande. E chamou-me bastante atenção quando recebemos, na verdade, e vimos a tipologia, o formato, chamou-me a atenção pela positiva, porque são aquele slogan que recomenda-se. A partida você começa já a ficar rir à toa. Eu, como sou daqueles que rio à toa com muita facilidade, e aliás, só por isso é que eu não tenho problema de atenção, né? Graças a Deus. Eu sou daqueles que, se a mulher tiver a falar muito, eu fico só calado, depois pergunto, já terminou de falar? Já, ok, muito obrigado. É muito tranquilo. Não, então. muito tranquilo. A minha felicidade é mesmo essa. Tá? Eu coloco numa posição. Coloco-me numa posição de tranquilidade todos os dias. Por isso é que todos os dias vão me ver sempre bonitinho, sempre a rir, sempre a se postar. Portanto, eu penso que a minha vida é mesmo assim. E é sobre isso. É sobre isso e nós temos que maximizar as nossas felicidades de tal forma que consigamos contagiar as outras personalidades e, comitantemente, trazer aqui uma conjugação diferenciada em termos de caráter, em termos do formato de viver, tudo aquilo, fazer dela uma mar de rosa, pois, embora que estamos numa situação complexa. E aí entra o nosso tema, não é? Porque quando efetuei o convite, nos preocupa muito a situação atual do país. Nos preocupa ver a população a nível emocional, principalmente, do jeito que está. E não tem como nós fecharmos os olhos, principalmente um programa que fala sobre saúde mental, e não trazer aqui uma dinâmica para não só aconselhar, mas consciencializar a juventude, principalmente, sobre o vandalismo, sobre todas essas situações muito frágeis que está a acontecer dentro do nosso país. E a minha primeira questão sobre o nosso tema, doutor, é muito sobre quais são as maiores preocupações de hoje quando se observa a forma com que Angola e o mundo está a reagir por conta economicamente, às crises atuais. Qual é a reação que, como analista financeiro, consegue fazer, não só da Angola, mas do mundo inteiro? Eu costumo dizer assim, e aqui vou abrir um parênteses muito importante. Eu dou aula numa universidade da Guiné-Bissau, onde sou professor de gestão de risco, de mestrado, onde nessa cadeira fala um pouco sobre o imediatismo, portanto, atual. Ou seja, o imediatismo atual muitas das vezes nos proporciona situações complexas. Eu quero começar aí por conta de ser o recurso mais importante que é o homem. Portanto, é aí onde nós queremos mexer a cabeça para naturalmente começarmos a olhar as coisas numa outra dimensão. Portanto, se nós colocarmos aqui o conceito de imediatismo, de querer obter o já, também vamos acabar por sentir uma pressão intrínseca sobre ela. E é aí onde acabará por despoletar aquilo que são os resultados, olhando na perspectiva daquilo que são os tais processos. Portanto, eu quero tentar aqui dividir a coisa para não criar aqui vamos lá, um ruído em quem nos está a ouvir, para percebermos exatamente o que é que eu quero dizer. Portanto, no ponto de vista daqui do aspecto imediato, eu tenho estado a dizer que o imediatismo muitas das vezes permite nós, enquanto indivíduo, se tivermos em disposição de um determinado valor, o imediatismo acaba por atrapalhar por conta de querer tudo, em vez de ir adquirindo rápido, de forma processual, de forma periódica. E é ali, é sobre isso que eu gostava de partilhar e, comitantemente, fazer aqui um relacionamento a nível desta tal prática de vandalismo. Eu costumo dizer sempre,
as manifestações estão dentro da panorama ou do panorama constitucional, ou seja, são regidos por lei, está lá e devemos manifestar. Sim, Agora, sim. o que, na minha ótica, não é correto é, na verdade, partir bens públicos. Sim. E se reparou, os bens públicos são, portanto, o Estado, o governo, gasta muito dinheiro para... Na verdade, públicos e privados, privado. porque angolanos como nós, que são trabalhadores e empresários, estão a sofrer por causa dessas questões também. Exatamente. Portanto, estou a falar público e privado e muito obrigado. E isso, por um lado, acaba por trazer aquilo que nós chamamos de receio de investidores estrangeiros e nacionais. Ou seja, quando nos deparamos com uma situação, portanto, do género em que a população parte, portanto, bens públicos e privados, acabas por, para além de danificar o seu irmão, o seu próximo, que é investidor, e bens públicos, automaticamente aquele indivíduo que pagava imposto, por exemplo, 2 milhões de kwanzas mês, já não é possível ele conseguir pagar o imposto, portanto, naquele determinado período de tempo. Todavia, isso vai beliscar até o Estado, vai deixar de arrecadar receitas, por um lado. Mas, por outro lado também, e é importante aqui tecer considerações, as consequências advêm-se de uma causa. Portanto, vamos lá, todo efeito acaba por ser despoletado anteriormente numa origem. E no caso concreto, a origem, e claramente que despoleta essas situações, primeiro ponto tem a ver muito com a comunicação. Portanto, nós em Angola comunicamos muito mal, ou seja, nossa TPA comunica muito mal. E é ali onde eu quero também despoletar. Isso influenciou negativamente naquilo que é a falta de apreciação por parte da, vamos lá, da juventude quando foi, portanto, na manifestação. Por outro lado, e é preciso nós entendermos que Angola não está a viver bom momento no ponto de vista econômico, porque se reparou, por exemplo, aqui, enquanto especialista, acadêmico, sem compromissos político e partidário, tenho a responsabilidade de partilhar esse aspecto econômico. É preciso nós entendermos que hoje Angola, em termos de pobreza extrema, passamos de 48%. Em termos de desemprego, passamos a 50%. Do ponto de vista prático, esse indicador, estamos a falar de dados do Instituto Nacional de Estatística, portanto, não aqui de falácia. Portanto, esses dados nos remetem de que a maior parte da população está com muita dificuldade de suportar aquilo que são os preços de bens de primeira necessidade e não só. Aliás, e eu costumo dizer, e tenho um artigo científico já publicado na Universidade de Porto Calense, onde fizemos o doutoramento, onde eu abordo uma questão muito interessante, que tem que ver com o quê? Que tem que ver, por exemplo, com a forma como hoje a classe média desapareceu. Antigamente, ver um professor, você consegue perceber que o professor está a se esticar, consegue comprar um fato. Um enfermeiro consegue estar bem, um carro, um I10. Hoje não. Hoje você vê um professor, está mesmo na classe baixa. Tanto ele até pode se esticar, mas está na classe baixa. Vês um jornalista, está na classe baixa. Ele pode se esticar de todas as formas. E eu vou dizer tecnicamente porquê. E é tudo científico, atenção. O Jean Stuart Millers, que faz parte da escola neoclássica, onde o David Ricardo e inclusive o Jean Batista Say, ele dizia o seguinte: quando um indivíduo não consegue com o seu próprio rendimento suportar aquilo que é o básico, estamos a falar alimentação, automaticamente você não pode falar que estou na classe alta, média. Portanto, o teu salário só demora 5 a 10 dias, obviamente que você está na classe baixa. Agora, a outra classe é aquilo que nós chamamos de pobreza extrema, onde nem pelo menos alimentar-se uma vez por dia o consegue. Portanto, é nessa perspectiva, é sobre isso que nós gostávamos de aflorar, de que as consequências acabam por ter alguma causa. E agora, é verdade que também é importante nós também partilharmos isso. Existem política macroeconômica que tem sido gizado pelo Executivo para contrapor essas situações. E essa é a minha próxima questão, doutor. Nesse momento de crise, como é que nós transformamos toda essa crise econômica em oportunidades a nível tanto pessoal, tanto institucional, para nós conseguirmos mudar a nossa vivência, a nossa dinâmica, porque o próprio doutor tem uma história pessoal muito profunda, de onde saiu, onde está hoje. Então, pode falar não só como um acadêmico e científico, né? Mas também como alguém que passou, conforme disse no início, que só comia uma vez por dia, para então esse empresário de sucesso. Em momentos de crise, o que é que a gente faz?
Eu costumo dizer sempre assim, e às vezes sou compreendido mal. É verdade que as dinâmicas da vida acabam por também ser um aprendizado. Na verdade, durante o ciclo de convivência, estou a falar concretamente do bairro do Calamburaco, nós procurávamos forma sempre de elencar aquilo que a população precisa. Naquela altura era saco. Okay. Naquela altura sentíamos que o saco comprávamos na altura, portanto, na Praça da Caponte, e maximizávamos lá na Praça do Calamburaco. Okay. E porque naquela altura eu já era um menino assim meio atirado, até, quer dizer, olhando o nível, quer dizer, eu já sabia que os meus pais estavam com dificuldade financeira. Então tinha que ter alguém que podia movimentar-se. E claramente que nós não tínhamos receio de engraxar sapato. Quer dizer, eu tinha na minha bancada, para além do saco e caderno, tinha lá um coisa de engraxar sapato. Em que cliente, tanto de uma coisa quanto da outra, conseguiria levar sempre alguma coisa para casa. E era interessante porque depois comecei a aprender, mesmo não seguindo economia, atenção. Naquela altura começamos a aprender a juntar dinheiro e porque eu olhava sempre, eu tinha sempre amigo, repare, eu vivia no Calamburaco, mas tinha amigo da cidade. Ok. As mesas. Sim, porque estrategicamente, quer dizer, você está a fazer dinheiro lá na praça do Calamburaco. Eu tenho muita gente lá que me conhece. Eu vendia fuba mesmo em quilo, medir mesmo fuba da minha mãe, vendia. E conseguia ter algum lucro sobre isso, porque depois começamos a comprar o milho e a coisa funcionava. Eu gostava já de dinheiro desde muito tempo. Então, nessa perspectiva, o que acontecia? Como já tinha amigos, portanto, do centro da cidade, já tinha um horizonte diferenciado. A visão, ok? Depois, o meu irmão, chama-se Adriano Javela, Cheia, outro Joaquim Javela, são irmãos, me coloca na Quingla. Okay. Aí, o que eu fazia naquela altura? Estrategicamente, repara aqui um dado muito interessante. Nós quinglávamos de manhã. Okay. Esperava que os meus primos voltassem em casa. Eu fingia tipo, estou aí para casa, voltava para continuar a trocar dólar à noite. Ok? Implica dizer que, se naquela altura por dia eu conseguia, por exemplo, ter como lucro, $50. Quando voltava à noite eu tinha um lucro de $100, quer dizer, 50 mais 100 são $150 por dia. Estamos a falar há sensivelmente 15, 17 anos. E porque naquela altura eu até era colega do Wilson, que é do Ilhete, que englávamos juntos. Eu no mercado, ele do outro lado. Aqui uma história muito grande sobre esse panorama. Os processos. Mas depois, é um dado muito interessante. É aqui em primeira mão nesse podcast a falar que eu já fui militar. Depois de um certo tempo, eu tinha o sonho de entrar no Estado. Okay. Quer dizer, na cabeça da juventude daquela altura... A maioria de todos os angolanos acha que a solução... Não, mas eu depois vou explicar tecnicamente que o Estado é o mal da fita. Repara aqui um dado muito interessante. Entro para as FA, as Forças Armadas. O meu chefe era chefe play, na 7ª região. Depois daquela formação, eu não estava habituado a meter aquelas botas, aquelas coisas cambalhotas e não sei quanto mais. Eu fiquei lá durante 90 dias, eu senti que a minha vida estava a regredir. Eu disse, não, eu tenho que voltar. Portanto, na Quingla, volto e depois, portanto, encontramos outras oportunidades e porque eu olho sempre na perspectiva de oportunidade. Ou seja, onde há problema é onde aproveito a oportunidade. Aliás, é só olharmos a situação que o país está a viver, por exemplo, e ver que é nesta fase onde abrimos, por exemplo, uma operadora microcrédito em Luanda, uma operadora microcrédito na Lunda Norte, na Lunda Sul, no Mochico. Estamos a falar em menos de 60 dias. Atenção. Quer dizer, encontrei aqui um problema. Qual é o problema que eu percebi? É que havia necessidade de maximizar o negócio, ok? Então, neste momento eu vou atuar. Agora, é verdade que essas oportunidades não aparecem para todos. Ok? Não aparece para todos, mas nós temos que estimular as pessoas, ok? A olharem no seu meio e ver que naquele meio pode naturalmente maximizar. Eu vou dar aqui um exemplo pontual. Para a senhora gosta muito de pedir dinheiro. É aqui um coisa. Por exemplo, repare que estás numa sala de aula, não é? Tens colegas que, em tese, as mulheres gostam de apresentar-se bem. Você pode passar a vender postiço. Sim. Você vai, por exemplo, em Luanda, eu próprio já comprei postiço. Não estamos a falar muito tempo, estamos a falar 1 ano. Cheguei, encontrei um contentor de postiço barato, peguei aquela brincadeira, levei para a Praça do 4, ganhei o dobro. O dobro, quer dizer, investi sensivelmente 4 milhões e tal, são 9 milhões de kwanza limpo. Estamos a falar em menos de 2 meses. Isto implica dizer que
nós podemos maximizar diante das dificuldades. Agora, é verdade que ninguém quer dificuldade, não é? Mas nós estamos a viver o contexto econômico. E, aliás, tecnicamente a nossa economia está falida e é importante que se diga. Agora, é verdade que, diante dessas dificuldades, nós podemos claramente buscar oportunidade de negócio. Por exemplo, cá em Benguela. Em Benguela tem muitas oportunidades de negócio. Tem muitas formas para fazer dinheiro. Agora, a maior parte das formas para fazer dinheiro é no mercado informal. Maior parte é no mercado informal. Só por isso é que a ministra das Finanças acabou por pronunciar-se que até por via da internet e WhatsApp vai começar a taxar no ponto de vista de tributação. Porque já percebeu que a maior parte dos angolanos está lá. Aliás, 80%, isso estamos a falar de dados fidedignos. 80% do dinheiro da Angola está no mercado informal. 20% é que está no mercado formal. Então implica dizer que, estrategicamente, está-se a olhar o mercado informal como vamos lá, um panorama para ir buscar algum valor, para proporcionar aqui uma lufada de ar fresco para a economia angolana. E tudo isso, devo confessar por bem da verdade, é mais para olhar numa perspectiva de investir, portanto, passo pleonasmo aqui, em investimento público. Porque, no fundo, o Estado, quando busca com a mão esquerda, ele com a mão direita, com aquele mesmo valor que arrecadou, em tese, em teoria, acaba por investir em construções de hospitais, Aquilo que é o conceito econômico. Agora, se está a fazer, essa é outra conversa. Portanto, na minha ótica, entendo eu que nós podemos sim aproveitar as oportunidades. E, aliás, e aqui um dado muito interessante, e aqui eu vou mesmo recomendar os advogados, meus amigos, e de certeza absoluta que me estão a ver aqui na nossa página do Facebook, José Alfredo Sá. Certeza absoluta. Eu fui ao Mochico, onde nós abrimos a nossa operadora de microcrédito. Tem pouco escritório de advogado. Só tem 3. É uma oportunidade de fazer dinheiro. Ou seja, é importante nós olharmos. É importante isso que eu estou a dizer. E eu, quando falava aqui, não quero esquecer que antigamente eu olhava o Estado como a solução do meu problema. Hoje eu olho o Estado entrar na função pública como um problema na minha vida. Eu olho assim nessa perspectiva. Hoje olho nessa perspectiva. E espero que a juventude também comece a olhar nessa perspectiva. Sabe para quê? Para começar a abrir o seu próprio negócio. Porque, em tese, eu costumo dizer que quem ser pobre vai para a função pública. Porque o dinheiro da função pública é praticamente viciado. Você, na tua cabeça, já colocaste que dia 1 vou receber 100 mil. Então, você também vai dever 100 mil. Implica dizer que aquilo vai ser um ciclo vicioso. Quer dizer, você recebeu, você está gastando, está trabalhando para a barriga. E eu costumo dizer sempre isso. E essas frases que eu dou é para se tornar viral. Estamos a trabalhar para a barriga. É só olhares, por exemplo, eu recordo o meu professor de matemática e de química. É meu professor há mais de 25 anos. Foi meu professor há mais de 25 anos. E continua a ser meu professor com o mesmo nível de respeito. E, aliás, só triplica até os meus ex-professores em termos de respeito. Você consegue perceber que a vida dele continua difícil. Continua a andar a pé. Mas estamos a falar de um professor há 25 a 30 anos. Mas tem salário. Alguma coisa está-se a passar. O primeiro ponto que está-se a passar nesta perspectiva tem a ver com, eu costumo dizer sempre, com a não valorização de quadros. Ou seja, o nosso Estado valoriza pouco o Estado, que fica nervoso quando está a aumentar o salário da função pública, fica mal, está a perceber? E isso claramente também acaba por desestimular no ponto de vista de contribuições qualitativas desses mesmos recursos. E eu espero que me faz perceber. E por isso é que eu hoje digo o seguinte, quem não está empregado no Estado não pode ficar nervoso. O que ele agora deve fazer é o quê? É buscar cursos profissionais de canalizador, de pedreira, para abrir o seu próprio negócio, ser ele próprio o patrão. E quando se tornar o patrão, não pode confundir dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, porque muitas das vezes, muitas empresas falem e depois olham as empresas com sucesso, ficam tipo, essa empresa que tem sucesso parece que é a empresa do partido, já falam isso, que é a empresa do MPLA, que é a empresa do não sei quanto, esses estão a ser ajudados, está a ser financiado. Não tem nada a ver com financiamento, tem a ver com visão e com o respeito que você tem com o dinheiro. Eu às vezes fico triste, por exemplo, quando vejo pessoas... Educação financeira é muito importante. Quando as pessoas, por exemplo, pegam dinheiro, embrulham, põem no bolso, pegam moeda, estão metendo no carro. Você não está a faltar respeito numa moeda de 100 kwanza, porque quer dizer, quem não respeita 100 kwanza nunca vai respeitar 1000. Implica dizer que você... Aí é onde tens de começar, tens que padronizar a tua vida para poderes encontrar uma oportunidade diante da crise. Mudança de consciência. E depois tem aqui outro dado muito interessante.
você não se prepara para a oportunidade, mas estás a reclamar. O Estado não me ajuda, o governo não me ajuda, espera aí, agora quando te ajudar? Vamos lá imaginar, nessa altura, de repente, o Presidente da República me está a ouvir nessa altura, e porque até eu tenho estado a mandar algumas farpas e tenho estado a ouvir as minhas mensagens, não, de forma muito positiva, porque eu gosto muito do nosso Presidente. Acorde bem disposto e diga assim, agora quero financiar toda a juventude. Cada jovem vai ter 5 milhões de kwanzas agora na mesa. A pergunta é, a pergunta é, e depois de vir os 5 milhões, você vai perguntar no jovem, vais fazer o que com os 5 milhões? Primeira coisa que ele vai pensar, vou comprar um carro. Ou um telefone. Ou um telefone. Um iPhone. Então, não estou a falar todos, estou a falar assim alguma. Então é fundamental que nos preparemos. Eu quero aproveitar essa oportunidade mesmo para essa minha pergunta que o doutor trouxe, que é o despertar econômico, mas também o despertar emocional. E aí é a grande questão do que trouxe. O que é que acha que devemos fazer ou como vamos aconselhar os jovens a entenderem que a economia, as emoções, o estado psicológico, está todo ele interligado e por isso muitas das vezes quando têm oportunidades ou quando têm acesso a muitas coisas não aproveitam essas oportunidades. Porque muitos jovens, alguns têm algumas oportunidades e eles mesmos deitam fora essas oportunidades. Como é que a gente muda essa mentalidade? Primeiro é preciso entender, se queres ter sucesso, a primeira coisa que tens que fazer só podes ter uma mulher. Esse é o primeiro segredo, só pode ser uma mulher. E o grave, o que é que acontece? Por exemplo, o que é o grave que acontece? Eu normalmente gosto de mexer na ferida, tá vendo? Gosto de tirar aquilo que é o comum, aquilo que é a regra. Gosto de quebrar a regra. A ideia que se tem é que quando começa a se ter dinheiro, se tem uma mulher quer aumentar a outra. Se tem uma namorada, quer aumentar a segunda porque tem mais dinheiro, agora não pode ficar mais com uma negra, tem que ser uma latona. Você tem que perceber que, na medida que vais aumentar dinheiro, você vai aumentar a sua despesa, vai aumentar a sua responsabilidade. Porque hoje o namoro olha-se como um emprego. Algumas pessoas olham como um emprego, por exemplo. Infelizmente. Então implica dizer que você vai gastando dinheiro, o tempo vai passar, vai se tornar velho e a pessoa que está a entrar agora no mercado vai te passar. Vai te passar por quê? Porque ele veio preparado. Psicologicamente, que temos que economizar, temos que racionalizar. Por um lado. Por outro lado, que na perspectiva ainda da mudança de mentalidade, olhando na linhagem financeira, é aquilo que nós chamamos de equilíbrio emocional. Nós temos que estar equilibrados emocionalmente. Não queremos, é importante nós não querermos tudo de uma só vez. Sim. Repare, vamos imaginar, e aqui os nossos ouvintes vão concordar comigo, e muitos são milionários, mas não sabem. Eu vou explicar porquê tecnicamente. Não ralha um professor sabe, eu vou explicar tecnicamente. Imaginemos que todos os dias você faz um apanhado daquilo que gastas diariamente. Ok? 200, 100 kwanzas, 300 kwanzas diariamente. Vais fazer um balanço semanal. Vais perceber que o dinheiro que gastas durante a semana é metade do teu salário. Implica dizer que até no final do mês você gastou 2 vezes mais aquilo que você ganha. Ok, depois de fazer esse processo, o que é que tens de fazer? Na minha ótica, é começar a eliminar aquelas despesas desnecessárias. Não, professor, sabe como é que é desnecessária? Espera e atenção. Existem despesas, se te sacudirem mesmo bem, você vai perceber que não devias fazer. Por exemplo, quando o salário está a cair, estou a falar aquelas pessoas que estão na função pública e no privado. Normalmente, quando o salário está a cair, nós temos problemas de cabeça grande. Queremos aparecer. Estamos a ligar para alguém. Alô, sim, tudo bem. Não me ligaste por quê? Não te liguei porque fiquei sem saldo. Não se preocupa. Eu te mando o saldo agora. Ninguém te pediu. Estamos a perceber? Ninguém te pediu. É o pai grande. É o pai grande. Queres no coletivo, és o primeiro a pagar cerveja para todos. Quem te pediu? Está a chegar nos óbitos, é ele que está a pagar mais. Se a contribuição é 1.000 e você quer pagar 10.000 por quê? Quem te mandou? Agora se te falando que você que matou, por exemplo. Está a perceber? É nos casamentos, contribuição é 50.000, você quer dar 100.000 porque queres aparecer, que é o que mais tem dinheiro. Para ser olhado na família, que esse é que tem mais juízo, porque que está a pagar mais. Temos que começar a mudar de mentalidade. Isso é fundamental. Aliás, só por isso é que quando vi o tema, eu disse, esse eu não posso perder, mesmo estando ocupado. Por quê? Porque as rádios e as TVs, em vez, essencialmente as nossas TV, as nossas TPA, em vez de passar aqueles programas que não prestam para nada, deviam começar a mudar as mentes das pessoas. Isto aqui... quando eu falo aqui esses programas, eu estou a olhar, por exemplo... estou a olhar, por exemplo, aqueles programas de Kuduro, por exemplo. Não, estou a falar desses programas. Em vez desse,
Podia-se colocar, por exemplo, um tema como esse. Yeah. Para mudarmos as mentes das pessoas. Porque é fundamental mudarmos as mentes das pessoas. Parece brincadeira. Sim. Esse tema vai mudar muita gente, a vida de muita gente vai mudar. E eu tenho uma questão que fala sobre isso. Por que as pessoas não querem investir, não querem gastar dinheiro e como financeiro? Acredito que conseguem entender isso. Por que não querem investir em saúde mental? O próprio Estado não investe em saúde mental, as empresas privadas não investem em saúde mental. Não há políticas que se fala sobre saúde mental e cuidado da mente para tratar todas essas questões. Primeiro eu quero parabenizar a empresa que apoia aqui o programa. É a minha mesmo, doutor. Muito obrigada. Eu quero aqui parabenizar, por um lado, porque poucas empresas assumem essas responsabilidades sociais. A nível de programas que fala da mente, que fala de transformação das pessoas. As pessoas estão... Portanto, quero chegar por aí. Depois, é importante nós aflorarmos também a responsabilidade do Estado. Okay? O Estado tem que ter mais responsabilidade no ponto de vista da mudança das consciências. Sim. É importante valorizar, por exemplo... Só aqui em Angola é que vejo, por exemplo, alguém formado em análise, não sei o que, clínica, aquela coisa que tem a ver com as mentes. De mente, acho que é... Psicólogos. Okay. Eu só vejo em Angola, por exemplo, que não se respeita muito os psicólogos. E aqui quero quebrar aqui esse jogo. Está a perceber? Porque normalmente eu não tenho muitos problemas disso, porque até não tenho nenhum cargo para... psicóloga, fala, doutor. Sim, eu não tenho muitos problemas, porque eu não tenho nenhum cargo para me exonerarem no dia seguinte. É só para dizer que valoriza-se pouco os psicólogos. Está a ver? Por exemplo, só estão a falar muito dos economistas, porque Angola está em crise, Sim. porque o mundo está em crise. Fala-se muito dos economistas, fala-se muito dos juristas, porque muita gente está aí preso, é para ele tirar da cadeia. Fala-se pouco dos psicólogos. Repare, o psicólogo, até o economista pode ter problemas mentais, o psicólogo tem que lhe retirar dessa situação. E nós falamos muito pouco. Por exemplo, em cada centro médico do Estado, devia ter um psicólogo. Em cada escola, devia ter um psicólogo. Por exemplo, houve uma febre, portanto, em Benguela. Nas escolas aqui mesmo, não estou a falar do município Caimbama, não estou a falar de Benguela, na cidade. Crianças fazendo sexo na casa de banho. Havia muito isso. Sim. Está a ver? Drogas. Crianças se drogar. É trabalho de um psicólogo, implica dizer que o Estado... Existe essa verba que tem a ver sobre a investigação científica. Existe, esse dinheiro existe. Devia se retirar, naquele dinheiro, e aqui é o mesmo apelo para a ministra, doutora Grilo, é um apelo, devia retirar um pouco desse valor para canalizar aquelas especialidades que têm uma intervenção direta da população, ou pelo menos dos jovens que estarão lá a se formar. Um gabinete ligado a isso, para qualquer situação, as crianças hão de ir para aquele escritório e serem naturalmente transformados. Estou a falar aí, estou a falar nas igrejas. Por que tem que ter também na igreja? Há aquela situação das igrejas. Sabe que na igreja ora-se bastante, mas também onde surge muita prostituição. Irmã fulana está a namorar com a irmã fulana. É preciso também uma psicóloga lhe dizer que não é bom, isso é pecado. Portanto, implica dizer que os psicólogos têm variedíssimas responsabilidades que, me parece, são prestados pouco atenção. Está a ver? Parece que não tem problema. Tipo nessa altura, por exemplo, de convulsões sociais. Sim. Os psicólogos devem ser chamados. Urgente Para começar a falar a juventude. Pois embora que a fome também aperta, que às vezes a pessoa nem ouve bem. Quer dizer, está a perceber o bem. Mas eu chamo a atenção ao governo angolano, e aqui, aliás, e de forma muito particular ao governador da província de Benguela, que é um acadêmico, atenção, é um professor doutor em economia. Ele sabe o que eu estou a falar, sabe, entende. Colocar essa proposta ao Presidente da República, por exemplo, para valorizar mais essa área de psicologia. Porque entendemos nós que se nós valorizarmos hoje, vamos colher no futuro. Correto. Porque vamos ter um homem, portanto, bastante formado, capaz de enfrentar situações de pressão. E saudável. Aliás, com uma visão totalmente diferente eu costumo dizer, daquilo que é o país. Eu costumo dizer meio a sério e meio a brincar. O melhor trabalho, ou seja, o trabalho que mais cansa é psicológico. Concordo. Então, se o trabalho que mais cansa é psicológico, implica dizer que se nós recebermos aqui um acompanhamento de um determinado assunto ligado a essa área em particular, de certeza absoluta que vamos ter aquele indivíduo mais saudável para enfrentar os desafios da Angola. Sim. Agora, e aqui um elemento que eu não gostava de esquecer. Ainda na onda da mudança de mentalidade de partir bens públicos e privados. E
E é importante nós sublinharmos isso. Quando você parte, você é meu jovem que me está a ouvir, quando você parte de uma empresa, assim, essa empresa, o proprietário é estrangeiro. O estrangeiro, como tem muito medo, vai pegar no dinheiro dele, vai no país de origem. Automaticamente, o teu irmão que trabalhava naquele armazém vai ficar no desemprego. Esse jovem que vai ficar no desemprego, depois vai se tornar antissocial, delinquente. E isso não é bom para um determinado país. Quer dizer, estou a falar devagar, com calma, para entender mesmo bem a importância de não partir portanto, de danificar os bens públicos e privados. Portanto, é essencial. Agora, é verdade também, e aqui algo muito interessante, se estamos a apelar à juventude, não fica bem, eu enquanto acadêmico, não dizer também a responsabilidade do Estado. O Estado tem que usar, nesse momento, medidas concretas. Quais são as medidas concretas? As medidas concretas são simples. Vou falar devagar para me entenderem bem. Primeiro ponto, a política fiscal que Angola usa só atrapalha o ambiente de negócio. Temos que reduzir os impostos. Temos que eliminar o IVA. O IVA não só está a atrapalhar. Quem paga o IVA é o consumidor final, não são os empresários. Sim. E eu sou empresário, estou a olhar no consumidor final, porque no fim último também sou consumidor. Implica dizer eliminar o IVA. Depois de eliminar o IVA, diminuir o imposto industrial. Vou lhe dar um exemplo, o imposto industrial, quanto é que deduzem no empresário. Por exemplo, o imposto industrial é 25% em Angola. Se faturares durante um ano 1 milhão de kwanzas, o Estado vai ficar com 250 mil. Já imaginou o que é que te tirar 250 mil? Um tipo de imposto. Estamos a falar de imposto de selo, estamos a falar de imposto predial, estamos a falar do IRT, Imposto de Rendimento do Trabalhador. O IRT retira muito dinheiro no salário do funcionário. Implica dizer que este valor, se tivermos que diminuir, o funcionário não precisa aumentar salário, é com o dinheiro dele que vai aumentar o mesmo valor, ok? Então implica dizer que eu, se fosse presidente da República, a primeira estratégia seria essa, a segunda estratégia, em vez de ter, sabes que Angola, a nível da África subsaariana, o país com mais tipos de imposto a circular no mercado financeiro é da Angola. Eu devia fazer simplesmente ter 2 tipos de impostos, que é o bilateral e o unilateral. Estamos a falar de um economista que está a dar uma análise crítica, uma análise, portanto, construtivista. Sim, é isso que se espera. Soluções. Ok. E outro exemplo a nível da política fiscal, eu costumo dizer sempre, não houve reforma fiscal em Angola, ainda não houve. Houve alargamento tributário, é diferente. Quem é economista me está a perceber o que eu estou a dizer. Alargamento tributário não traz alufada financeira para qualquer sociedade, mas sim aumenta, portanto, aquilo que é a balança financeira e diminui o número de contribuintes. Por outras palavras, estou a dizer assim, entre ter 10 pessoas a contribuírem, 1000, e ter 100 pessoas a contribuir 100, o que é melhor? É melhor ter mais gentes a contribuírem a um valor inferior. Outro elemento é a política cambial. A política cambial que nós temos estado a agizar é a flutuante, a melhor é a híbrida. Portanto, eu posso explicar num outro momento o que é isso, o modelo híbrido. Com certeza vamos voltar a convidá-lo, doutor. Agora, nosso tempo tá mesmo não, mas em 30 segundos, porque vou ficar assim no meio e não fica bem. Okay. As reservas líquidas internacionais angolanas têm estado a diminuir. Por que tem estado a diminuir? Porque maior parte daquilo que são as nossas vendas, estou a olhar no petróleo, que é o nosso AS, maior parte tem sido para pagamento das dívidas públicas. Automaticamente, dos 100%, nós ficamos com 35%. É os 35% que devem para a saúde, a educação, Eu costumo dizer, com um amigo administrador, que é muito bom amigo, eu costumo dizer assim, hoje ser um gestor público em Angola, você é herói, porque você está a gerir sem dinheiro, quer dizer, você está a gerir só problema, mas não tens dinheiro para resolver os determinados problemas. Eu estou a falar mesmo problema porque é problema. Todavia, é fundamental que gizemos essas políticas para nós sairmos da situação que nos encontramos. E outro ponto também, outra estratégia, nesse momento que estamos a viver, sabe, seria, e parece brincadeira, mas eu vou quebrar aqui o gelo. Já imaginou nesse momento o presidente da República tomar um café com o presidente da UNITA, o Adalberto Costa Júnior? Um café. Estão num café tipo assim na Flamingo, um café a conversar. Isso implica dizer que a tensão, tipo brincadeira que eu estou a dizer, né? Mas é muito sério. A tensão da população vai diminuir. Okay. Vai diminuir. Outra estratégia é
olhar, por exemplo, quem pensa diferente, não como aquele que está no partido A ou partido B. É preciso compreender que existem pessoas que não querem saber nem do partido A, nem do partido B, ele só quer ser pessoa. Só quer ser mesmo pessoa, mas é tipo eu. Implica dizer que, se nós começarmos a ganhar a consciência, ali vem a responsabilidade dos psicólogos, a consciência de perceber que o indivíduo pode viver no país sem querer tanto uma quanto a outra e contribuir com seu pouco saber e retirar aquilo que é importante para poder dinamizar uma determinada economia. E eu vou lhe dizer por bem da verdade, existe muita gente, como eu, que prefere estar nessa condição, mas contribuir de forma efetiva para o crescimento da nossa economia. Fazer realmente mudança. E nós não temos um outro país a não ser Angola. Ou seja, está a ver isso que eu estou a dizer? Só pode ser mesmo falar aqui em Angola, para retirar a situação, não é? Que o nosso país está, não é? Para numa situação melhor. Porque eu vou lhe dizer por bem da verdade. Não é aliás, eu nem gostaria de estar na pele do Presidente da República. Não é fácil, por exemplo, você ter aperto do FMI, que está a te cobrar dinheiro, ok? Não é fácil você... Não, vai terminar. Não é fácil satisfazer a necessidade da população. Tudo nas tuas mãos. Porque eu costumo dizer sempre, e a última sugestão, não vou falar mais. Por favor. O certo neste momento é deixarmos de dar confiança no FMI. FMI é o principal problema da economia angolana. Por isso é que o ZEDU nunca aceitou fazer cooperação com o FMI. Então, portanto, esse é um dos gestos, é uma da estratégia que, na minha ótica, era importante para minimizar o problema que Angola enfrenta. Muito obrigado. Meu Deus, foi informação atrás de informação que hoje, se vocês repararam, eu me calei e deixei o doutor José Sapa falar, porque precisávamos de ouvir tanto para nós que estamos a ver um país em crise, jovens a vandalizarem e a fazerem estragos, infelizmente, para empresários e também setores públicos, mas também precisávamos de deixar o nosso recado e trazer aqui a voz para percebermos que precisa de ter mudanças, mas mudanças conscientes. Doutor, muito obrigada. Por isso é que ele mesmo é doutor professor. Muito obrigada por essa aula dinâmica de que nos trouxe cá. Estamos mesmo em cima da hora. Obrigada a todos os nossos ouvintes, obrigada aos nossos patrocinadores, aqueles que são ao nosso patrocinador Kimonas Construções, que é aquela empresa que de responsabilidade social, doutor, a Chombela Psique, que são essas duas empresas que fazem esse programa todos os dias acontecer, Calimas Estúdios, que estão conosco, os nossos meninos das câmaras que filmam todas as quintas-feiras este programa para poder ir no ar, a Rádio Benguela, aqueles que nos abraçaram e, diferente de outras cadeias, professores, dão oportunidade para programas como esses, falamos de saúde mental, de bem-estar e trazemos um ar fresco, então, para a nossa população e aliviar um bocadinho a tensão que o nosso país, neste momento, está a viver. O nosso muito obrigada mesmo. E você que é empresário, que quer apoiar esse programa, você já sabe que as portas estão abertas para, então, você ser patrocinador oficial do Mente Sã Corpo São, para espalharmos mais saúde mental para o nosso povo. Eu vou então deixar a nossa frase do dia, dizer que hoje eu recebi muitas mensagens, nunca recebi tantas mensagens, obrigado, professor, muito como obrigado. Hoje. Não vou conseguir ler, mas eu prometo que nas redes sociais eu vou dar um beijinho a cada pessoa que nos mandou mensagem ao vivo aqui no programa. A nossa frase do dia é: na beira do abismo também se aprende a voar. Não temas o desespero. Usa-o como trampolim para a esperança. Eu sou Ana Fernandes e lembrem-se do nosso combinado. Sejam felizes.